A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Que maravilha! Mais uma aula que estamos nós. E eu agradeço a você por poder estar conosco aí nessa segunda aula de teontologia, ou seja, segunda aula da doutrina de Deus. É o estudo básico de teologia, nós estaremos estudando aí na nossa segunda aula, né, de teontologia, o estudo sobre Deus. Então eu fico muito feliz em ter você aqui comigo como um aluno bom e dedicado, que tem desejo e vontade de continuar crescendo não só na graça, mas no conhecimento. Hoje nós vamos falar um pouco mais da nossa segunda aula, a nossa primeira aula, né? Nossa primeira aula nós tivemos alguns breves comentários sobre o que se tratava a doutrina de Deus. E nesse comentário de hoje, e nesta aula de hoje, eu vou compartilhar aqui a tela para nós podermos visualizar os slides e assim continuarmos a nossa aula. Aqui estamos nós, compartilhamento de tela. Bom, na aula passada nós explicamos o conceito de teontologia, né? Falamos um pouco sobre as definições de quem é Deus, falamos um pouco sobre as definições linguísticas, dentre elas o dicionário secular, falamos sobre a existência de Deus, né? Qual é o conceito e a crença da existência de Deus, até porque é uma crença universal da existência de Deus. Falamos sobre alguns argumentos sobre a existência de Deus, argumento cosmológico, argumento ontológico. Falamos também sobre o argumento moral, argumento teológico, argumento histórico. Mencionamos também alguns argumentos divergentes, ou aqueles argumentos que as pessoas costumam utilizar para querer provar que Deus não existe, né? Mostramos aqui o argumento do ateísmo, do panteísmo, né? Deus é tudo, tudo é Deus. Falamos sobre o agnosticismo, né? Falamos sobre o politeísmo e o deísmo, né? Deus não está aquém da sua criação. Deus, ele intervém na história, né? Falamos sobre alguns pensamentos filosóficos sobre a existência de Deus, que homens filósofos ao longo da história deixaram frases acerca da existência de Deus, a sua fé, a sua crença na existência de Deus, ou até mesmo de um Deus, dependendo qual é o tipo de conceito que cada indivíduo tem sobre divindade. A autoexistência de Deus, falamos aí sobre a autoexistência de Deus, que a Bíblia nos mostra que Deus já está lá antes do princípio, né? Como João capítulo 1, versículo 1 e 2, Isaías 43, 13, João capítulo 17, versículo 24, e Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, e entre outros, muitos outros versículos que nos falam sobre a existência de Deus já antes de todas as coisas. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o argumento da existência de Deus. Nós vamos continuar trabalhando esse pensamento, sobre a existência de Deus. Eu espero que você possa deixar as suas dúvidas ou nos comentários ou no nosso canal particular, que você tem contato direto conosco no nosso grupo do WhatsApp, e você possa deixar aí as suas dúvidas, caso surgiram algumas dúvidas, tá bom? Então vamos dar início à nossa segunda aula.
já a partir do momento aqui, a partir do slide, argumentos da existência de Deus, né? A crença intuitiva, crença universal na existência de um ser superior. Alguns slides passados, nós já falamos sobre que essa sensação e que esse sentimento da existência de um ser superior já está dentro do ser humano, que ninguém nasce ateu, né? Ninguém nasce ateu. As pessoas se tornam ateus ou por frustrações pessoais no conceito religioso ou por meios sociais de convívio familiar, mas ele não nasce ateu. O desejo e a sede por buscar a Deus já se encontra dentro do ser humano, porque foi Deus quem criou isso no homem. Lá em Adão e Eva, quando Deus criou o Adão, Deus colocou em Adão já esta particularidade de buscar a Deus, de estar buscando ao Senhor Deus. Então, nós vemos que esta particularidade já faz parte da natureza humana, esse lado espiritual. Podemos ver em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 20, Paulo dando a seguinte expressão, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça, porquanto a verdade em injustiça, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre a experiência em acreditar em Deus, em observar a criação de Deus, que foi uma forma que Deus se revelou à humanidade. Lembra quando estudamos nas aulas anteriores, na doutrina, na disciplina de introdução à teologia, nós mencionamos um pouco sobre a revelação de Deus à humanidade, né? A revelação natural, pela natureza, e a revelação especial por Jesus Cristo, pelas Escrituras. Então, esta revelação que Paulo está mencionando aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 20, Paulo destaca que há possibilidade de saber que existe um Criador, esta perspectiva, esse sentimento de que existe um Criador pode surgir ou está dentro do ser humano através da observação da criação. Ou seja, é algo inegável, é algo que não se pode negar, que por trás de tudo isso existe um Criador, né? Então, partindo para o próximo slide, a Bíblia vai nos falar sobre o silêncio da Bíblia mostra que Deus existe, bíblico, né? Mostra que Deus existe. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 3, está lá. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, né? E em Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Isso dentro da perspectiva do autor, nos mostrando que Deus usou e Deus estava em Cristo Jesus, falando com os seres humanos, falando sobre
os seus princípios, as suas doutrinas, os seus mandamentos, os seus ensinamentos ao homem. Então, o silêncio de Deus, até mesmo o silêncio de Deus, prova que Deus existe. Aquele período entre Malaquias e Mateus, aonde tem aquela página em branco na sua Bíblia, que é o período intestamentário, né? Um período que não há menção profética, não há manifestação profética, mas quando estudamos aquela período dos seus 400 aos seus 430 anos, mais ou menos, nós vamos perceber que Deus estava no controle da história, agindo e movimentando a história para finalizar ou culminar exatamente na vinda de Jesus, como disse o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, no versículo de número 4, e diz: e cumprindo-se a plenitude dos tempos, né, veio Jesus. Resumidamente assim, falando sobre o versículo, né? Veio Jesus. Ou seja, quando tudo que Deus determinou, quando tudo que Deus preparou estava pronto, então veio Jesus. E nós podemos ver que a Bíblia mostra que no princípio criou Deus. Ou seja, Deus já estava lá. No princípio, Deus já estava lá. E a partir deste princípio, Deus criou as coisas. Né? Partiu dele a criação das coisas. Partiu do Senhor a criação de todas as coisas. E a Bíblia usa também a expressão havendo Deus, antigamente. Ou seja, Deus, ele existe, né? De alguma forma, de alguma maneira, que até mesmo a mente humana não consiga captar totalmente, né, o conceito da existência de Deus, mas Deus existe. A Bíblia Sagrada nos mostra isso, né? Também temos aqui um argumento chamado cosmológico. Ou seja, tudo o que existe tem uma causa. Deus é a causa de tudo. Possa ser que pessoas digam, mas o mundo foi criado por uma explosão. Bom, se existia uma matéria, se existia uma energia, se existia um cosmo, se existia uma energia, uma frequência, uma pedra, um meteorito, de onde é que surgiu isso? Ou seja, para todos os efeitos, por trás de todos os argumentos, existe alguém que criou alguma coisa. As coisas não existem do nada e por nada. Sempre existe um criador para as coisas. Né? Hebreus capítulo 3, versículo 4, vai nos dizer, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Ou seja, a Bíblia nos mostra que tudo tem uma causa. Se desgasta, então tem um início. Se morrer, então nasceu. Ou seja, para tudo tem um ponto inicial das coisas. Né? Deus já existia antes de tudo. E através dele que veio existir o mundo, o universo. Se foi através de uma ameba, como diz a ciência, uma ideologia científica, se a evolução do homem veio, se o surgimento do homem veio da combinação de gases, de onde é que surgiu esses gases? De onde é que surgiu essa matéria? De onde é que surgiu essa energia para criar todas as coisas? Então, o pensamento filosófico é praticamente esse, né? Tudo tem uma causa. Se há um desgaste, então tem um início. Se morre, então nasceu. Ou seja, Deus está por trás de tudo isso. Há uma mão poderosa, há um braço poderoso, né, por trás de tudo isso para poder fazer com que para se manifestar à humanidade. Então, avançando aqui um pouquinho mais, temos o nosso argumento teológico, aquelas explicações dos slides anteriores, né? Tudo o que existe tem um propósito.
o que significa que uma mente projetou tudo com excelência. Ou seja, a mente de Deus projetou tudo com excelência. Como diz João 1,3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o ponto de partida para todas as coisas. Ele é o ponto de partida para a criação das coisas, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Não haveria nenhuma possibilidade de existir o mundo, de existir as maravilhas que no mundo há, nas maravilhas que no universo há, se não tivesse um ponto de partida, se Deus não tivesse criado. Essas matérias não poderiam existir por si próprio. Então, em Salmo, o salmista vai dizer no Salmo 94, no verso 9 ao 11, dizendo: aquele que fez o ouvido não ouvirá? Ou o que formou o olho não verá? Aquele que argue as gentes não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade, que são pensamentos passageiros, pensamentos que passa, né? Então, o que o salmista está dizendo? Está dizendo que se as coisas são do jeito que são, existe uma mente que projetou tudo isso. Ou seja, quem fez o homem não tem as mesmas perspectivas que o homem tem, não a natureza pecaminosa do ser humano, porque a natureza pecaminosa do ser humano adquiriu na queda de Adão e Eva, né? É pecado herdado, né? Nós herdamos o pecado de Adão. Então, mas a perfeição do corpo humano, a perfeição da mente, do cérebro humano, de todo o seu sistema nervoso central, todo o funcionamento dos seus órgãos, tudo que há em sua volta, tudo que há no universo, tudo funcionando como se fosse um grande motor com as suas engrenagens, cada engrenagem ligada umas às outras, cada engrenagem ligada umas às outras. E deixa eu só desligar aqui, porque senão vai ficar apitando toda hora. E como se fosse um grande motor, né, com as suas engrenagens funcionando perfeitamente. Quem projetou tudo isso? É o reflexo de uma mente brilhante, de uma mente criadora, de um projetista, né, de um projetista que planejou, criou todas as coisas. Deus não foi fazendo aleatoriamente, Deus simplesmente criou, projetou, ele pensou, ele fez, né? Fez do nada as coisas. É porque na aula passada nós falamos sobre a questão da expressão criou, né? No hebraico é bara, né? Ou seja, Bereshit bara Elohim. Ou seja, Deus criou, e no princípio criou Deus, né? Esse criou do nada, criou daquilo que não existe, daquilo que não existia. Deus deu forma, Deus criou as coisas. Então, o salmista reconhece, João aqui no seu evangelho, reconhece que foi por meio dele e para ele, né, todas as coisas, que sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, não tem capacidade nenhuma de se autoexistir se Deus não tivesse feito. E aqui o salmista reconhece a existência de um Criador. Se Deus nos fez com ouvidos, ele ouve. Se Deus nos fez com olhos, ele vê. É Deus quem faz todas essas coisas, né? Deus é um Deus que levanta o homem, mas também é o Deus que abate o homem.
O Deus é o Deus que dá conhecimento ao homem. Como pode o homem ter conhecimento e o seu Criador não ter, né? Então, você vê que o argumento da existência de Deus no âmbito teológico vai nos mostrar que existe esse princípio criacional, ou seja, por trás de tudo isso existe um Criador, que as características da sua criação mostram quem Deus é, né? Então, vamos avançando. Dentre os slides temos o argumento ontológico. A ideia da existência de Deus está na mente de todos os seres humanos e cada um tenta provar a sua existência ou não. Aqui, ou não, é diretamente aqueles que não acreditam na existência de Deus. Aqueles que não acreditam que Deus existe. Mas como nós mencionamos anteriormente, nenhum ateu nasce ateu. Todos eles se tornam ateus ao longo do seu convívio social ou familiar ou até mesmo pessoal, né, por conceitos pessoais que ele gerou dentro dele ao longo do tempo de vida. Pode ser conceitos gerados devido a alguma frustração religiosa que ele teve, e existem conceitos influenciados por mentes ou por pessoas, sendo ele do meio familiar, ou sendo ele do meio da sociedade, ou sendo eles até mesmo do meio acadêmico, que dentre o meio acadêmico também existe muitos professores que são ateus e que influenciam muito os seus alunos também a aderirem a esse tipo de pensamento, né? Pensamento de que Deus não existe. Mas o pensamento ontológico que está dentro desse argumento diz que a ideia da existência de Deus está na mente de todos os seres humanos e cada um tenta provar a sua existência ou não. Como diz Romanos, né, capítulo 2, versículo de número 12 ao versículo de número 15, o apóstolo Paulo vai dizer, porque todos os que sem lei, falando sobre a consciência, tá? Fala sobre esse tribunal natural que Deus colocou dentro do ser humano, esse tribunal natural que Deus colocou, a consciência, né? O apóstolo Paulo vai falar, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são julgados diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente, ouviu aí? Presta atenção? Naturalmente as coisas que são da lei. Vou até colocar aqui, ó, de vermelho. Tá vendo aí? Naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei. Ninguém mencionou lei para eles, mas eles naturalmente julgam de acordo com a sua consciência, aquele tribunal de que aquilo é certo e aquilo ali não é certo. Aquilo é correto e aquilo ali não é correto. Isso é bom, isso não é bom. Isso é do bem, isso é do mal. Esse poder de julgar entre o certo e o errado está dentro da mente do ser humano, como nós podemos ver aqui. Para si mesmo são leis, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e, aqui ó, juntamente a sua consciência, vou sublinhar aqui, botar de vermelho, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, há um tribunal natural dentro do ser humano, natural, este que foi Deus quem colocou. Essa perspectiva, esse sentimento que brota dentro de nós acerca do certo e acerca do errado. É mais ou menos como andar, a mente da gente não pode nos produzir salvação. Esse tipo de
esse tipo de pensamento, esse tipo de verdade contida aqui em Romanos capítulo 2, versículo 12 ao 15, a consciência do homem não pode nos levar à salvação, porque a consciência, ela é algo que pode ser moldada ou modificada, influenciada de acordo com o meio social que você vive, de acordo com o meio familiar que você vive, ou o tipo de instrução que você recebe. Então, ao longo do tempo, os indivíduos começam a ter perspectivas diferentes ao longo do tempo. Ou seja, uma pessoa que convivia com o sentimento de errado quando tinha 10 anos de idade, ele já não tem o mesmo pensamento com 40 anos. Ou uma perspectiva melhor de amadurecimento de pensamento, de mente, de consciência. O indivíduo entre os seus 18 aos seus 25 anos não tem o mesmo pensamento do que um indivíduo já de 30, 40, 50 anos de idade. Até mesmo os de 30 não têm o mesmo pensamento com os de 50, né? Ou seja, a mente da gente não nos pode produzir um guia, uma orientação para nos levarmos a Cristo, mas é um tipo de tribunal, é um tipo de consciência, é um tipo de conceito avaliativo que pode nos mostrar o que é certo e o que é errado. E que por trás disso está a famosa pergunta: quem colocou esse tipo de sentimento no ser humano? Ou seja, todos nós possuímos esse tipo de sentimento. Quando vamos fazer alguma coisa de errado, geralmente dá um frio na barriga, né? É uma reação da nossa mente que liberam substâncias no nosso organismo que geram essa adrenalina, nos mostrando que algo está mais ou menos, algo não está muito certo, ou algo está acontecendo que está modificando o meu ambiente, né? Então nós podemos ver esta realidade no próprio ser humano. Ou seja, está na mente do ser humano e, de certa forma, o homem tenta provar a existência de Deus através disso, mas não é suficiente para provar a existência de Deus. Vamos continuar aqui. E tem um conceito também, um argumento moral. Qual é o argumento moral da existência de Deus? O argumento moral é: todo ser humano sabe que há um padrão moral. Exatamente, praticamente quase um paralelismo, né, do slide anterior. Por quê? Porque ele nos fala também sobre consciência, sobre um princípio de comportamento. Todo ser humano sabe que há um padrão moral. Todo ser humano sabe. Só que este padrão moral também pode ser modificado de acordo com a sociedade. A evolução social muda os padrões morais da sociedade. Nós estamos cansados de assistir na televisão, de ver nas redes sociais, os padrões morais sendo modificados ao longo do avanço social. Né? O que era vergonhoso outrora, hoje já é moda. Né? Então nós vemos que há uma modificação também dentro desse padrão moral, e ele sozinho não é suficiente para provar a existência de Deus. Mas o princípio do sentimento de moralidade é algo que foi colocado por Deus dentro do homem. Né? Então, continuando diz, todo ser humano sabe que há um padrão moral a ser seguido, e esse padrão moral, a Bíblia mostra que vem de Deus. Romanos 2, 12 ao 15, vai nos dizer: porque todos os que sem lei, de novo, né? Todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são julgados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei, aqui está, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei,
os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Aqui, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, padrões morais, né? Padrão moral é aquilo que quando eu faço alguma coisa, aquele meu padrão moral que está dentro de mim vai me dizer se está certo, se está errado, né? Se está certo, se está errado. Então, este é um argumento. Mas esse argumento sozinho não prova a existência de Deus. Mas, no sentido de que quem colocou esta moralidade no ser humano, porque o ser humano já nasce com esta moralidade, já nasce, né, com esse tipo de pensamento. Alguns dizem que as crianças começam a saber o que é certo, o que é errado, a partir dos seus 7 anos de idade. Dos 3 aos 7 anos de idade, está sendo formado essa perspectiva moral dentro dele, e a partir daí pode definir muito o caráter da criança a partir dos seus 7 anos de idade. Mas eu costumo dizer que a sociedade evolui, a sociedade muda. E se a sociedade muda, os conceitos sociais também mudam, né? Ou seja, uma criança de 12 anos de idade há 30 anos atrás é muito diferente de uma criança de 12 anos de idade nos nossos dias de hoje, né? Então, esse conceito moral padronizado na sociedade, na realidade não existe uma padronização de moralidade na sociedade, porque algo moral vai se modificando ao longo do tempo e do desenvolvimento social. Repito, não é aula de sociologia, mas a sociologia ela nos ajuda muito a entender esta evolução de pensamento, de comportamento do ser humano, para que a gente possa compreender muitas coisas, muitos comportamentos do ser humano. Não só a sociologia, como a psicologia também nos ajuda a compreender. Por isso que é muito bom os alunos, os estudantes de teologia, você, meu irmão, minha irmã que me assiste, é muito bom você estudar, você ler. Ler diversos artigos, diversos conteúdos de ciência, de história, de psicologia, sociologia, porque isso vai lhe abrir sua mente, seu entendimento para compreender muitas coisas sobre o comportamento do ser humano. Então, nós vemos aqui que há um comportamento moral, né, que está dentro de todo ser humano. Avançando aqui um pouco mais, nós encontramos a congruidade. Esse diz que o postulado que melhor explica os fatos relacionados e provavelmente verdadeiro. Diz, então, Deus é um postulado verdadeiro, porque ele explica a natureza do homem, sua moral e sua ânsia pelo relacionamento com o Criador. O que é postulado, né? O que significa esta palavra? Eu coloquei aqui embaixo, ó, postulado é o que se considera como fato reconhecido e ponto de partida, princípio ou fato não demonstrado que se admite como verdadeiro, ponto a partir do qual se dá início a um raciocínio, uma premissa. É um ponto de partida, ou seja, então Deus é um ponto de partida verdadeiro. Através dele, nós conseguimos entender o porquê dessa ansia do homem, desse desejo do homem em buscar aquilo que é espiritual, em apegar-se àquilo que é sobrenatural, apegar-se àquilo que é divino, vamos dizer assim, alguma divindade, algum ser espiritual, né? Então, nós podemos ver que é esta característica ali do ser humano. Também temos uma grande pergunta, né, que é feita. Nós estamos estudando todo o conceito de argumento sobre a existência de Deus.
né? Deus existe. Deus existe como o quê? Se Deus existe, não, Deus existe? Deus existe. Tá, mas como o quê? Nós vamos ver aqui que Deus existe como o quê? Bom, algumas perguntas. Deus existe como o quê? Mente por trás da criação? Substância criadora de tudo? Partícula de Deus? Um espírito sem consciência? Um elemento da criação? Sol, lua, vaca? Então, como o que Deus existe? Não. Deus existe como pessoa. Ou seja, Deus não é uma substância. Deus não é uma bola de energia. Deus é uma pessoa. Tem as características de uma pessoa. Né? Nós podemos ver na Bíblia Deus vendo, Deus falando, Deus movendo as mãos, Deus agindo, Deus tomando decisões, Deus ouvindo, Deus atendendo as petições, as orações, Deus intervendo no meio da humanidade. Então, ele não pode ser uma energia. Deus existe como pessoa. Deus não existe como uma substância, uma partícula. Deus não é tudo, tudo não é Deus. Ou seja, Deus é o criador de todas as coisas, mas ele não é uma energia que criou todas as coisas. Deus existe como pessoa, pessoa que pensa, que vê, que fala, que anda, que toma decisões, que diz não, que diz sim. E isso tudo são comportamentos de uma pessoa. Então, Deus é uma pessoa, tá aí. Deus é uma pessoa. Existem alguns segmentos que vão dizer que Deus é uma energia, que Deus é uma vaca, que Deus é um grilo, que Deus é uma formiga, que Deus é uma barata, que Deus é um campo energético em volta de cada ser humano, a áurea, né? Existem muitos pensamentos mitológicos, pensamentos espirituais, né, voltado a esta área, que querem provar a existência de Deus de alguma forma. Né? Deus é o sol, Deus a mentalidade da existência de Deus, de cada indivíduo, faz com que esse indivíduo creia em alguma divindade de alguma forma. Mas isso só nos mostra que dentro do ser humano há o desejo de crer em alguém que está superior a ele, acima dele. Então Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa, então a razão. Deus é uma pessoa, então ele tem uma razão. Capacidade cognitiva, padrão ou excepcional. É a razão. Emoção, capacidade de experimentar todos os sentimentos conhecidos. Volição, capacidade de fazer escolhas livres e conscientes. Deus é um Deus que ele tem o seu pensamento cognitivo, né? É um Deus que tem os seus sentimentos, ele tem o sentimento de ira, de alegria, de amor, de paz, né? Ou seja, nós estudamos na aula passada sobre lembra daquelas linguagens, daquelas palavras difíceis que nós estudamos, que fazem parte da teologia, que é exatamente as palavras antropomorfismo, antropopatia, né? Que fazem parte do conhecimento teológico, que nós precisamos aprender esses tipos de palavra para se tornar mais fácil. Ou seja, Deus é espírito, e se Deus é espírito, então é atribuído a ele alguns sentimentos humanos, né, para que os homens possam compreender qual é a mente e a vontade de Deus para determinada coisa. Ou seja, então nós podemos ver que Deus, ele é uma pessoa. Ele tem o quê? Ele tem razão, ele tem emoção, ele tem a volição, né?
ele tem a razão, a emoção e ele tem a volição. Toda vez que eu estou dando aula, o cachorro sai desesperado aí, latindo, ou então alguém que quer atendimento batendo palma na frente de casa. Mas nós vamos continuar aqui. Não liga para a cachorra latina aí, não. Até porque esse vídeo ele não será editado, tá bom? Então eu já estou dizendo que não será editado, até porque nosso tempo está bem curto e por isso que eu estou gravando esse vídeo para os irmãos, tá bom? Surgiram algumas dificuldades, algumas complicações, então por isso que nós optamos por estar gravando esta aula. Pode ser um pouco mais curta esta aula, exatamente porque não tem a participação, né? A sua participação ao vivo, com perguntas, né? Com tira dúvidas. Então, isso pode encurtar um pouco mais a aula. Já estamos com 40 minutos, 41 minutos de aula já e passa muito rápido, né? Então, vamos ver aqui algum outro argumento, né? A razão, né? Se Deus é uma pessoa, então, o que significa Deus ter razão? Capacidade cognitiva padrão ou excepcional. Razão, onde é que eu encontro esta característica de Deus? Salmo 139, verso 17. Ó, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, cognitivo, pensamento, mente, né? Ó, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Ou seja, Deus pensa, né? Está vendo aí que Deus pensa. Deus não é uma pessoa que não pensa. Deus pensa. Você não pensa? Os seres humanos não são seres pensantes? Pois é. Então, se o homem pensa, por que Deus não iria pensar, né? Salmo 40, verso 5, diz: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos, ó, mais uma vez aqui, né, ó, aqui, ó, pensamentos aqui, vou sublinhar, colocar de vermelho, e os teus pensamentos, novamente aqui, nós encontramos esta expressão, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Salmo 40, verso 5. Ou seja, os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso pensamento. O que Deus pensa, a mente humana é incapaz de compreender. Só conseguimos mesmo saber e entender aquilo que Ele nos permite saber e entender. Então, Então, se Deus é uma pessoa, então temos aí a emoção, que faz parte, as características de uma pessoa, tem a característica de uma pessoa. Então, a emoção faz parte de uma pessoa? Faz. Então, faz parte de Deus também. Capacidade de experimentar todos os sentimentos conhecidos. Ou seja, emoção. Porque Deus, o que fala lá em João? João aqui, ó. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Aqui, ó, negrito, sublinhado, né? Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Né? Este amor é um sentimento. É um sentimento. Né? Também tem um versículo que um versículo que... Deixa eu ver aqui. Um versículo que está em Romanos. O versículo que está em Romanos 5, 8 e 9, se eu não me engano, que diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja,
nós podemos ver o quê? Deixa eu ver aqui se não saiu do nosso compartilhamento aqui. Vou colocar aqui. Isso, aqui, voltou. Então, nós podemos ver o quê? Eu vou até colocar aqui para ficar gravado aqui no vídeo aqui para os irmãos, tá bom? Romanos 5. Romanos 5, capítulo 5, versículo 8 e 9, tá bom? Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o quê? Seu amor. Seu amor. Deus prova o seu amor. Amor é sentimento. Só uma pessoa pode ter esse tipo de sentimento. Deus é amor. Deus prova este amor para conosco, né? Como diz Romanos 5, versículo 8 e 9. Então, são emoções que o ser humano tem, que Deus também possui, porque ele é uma pessoa. Para nós compreendermos aí a linguagem divina. E a volição, capacidade de fazer escolhas livres e conscientes. Vontade, né? Ou seja, Deus tem vontade das coisas. A Bíblia nos diz e nos mostra que Deus tem as suas vontades, né? E são vontades soberanas, são vontades criadoras, vontades absolutas de Deus. Compreender? Nós não conseguimos compreender algumas coisas, mas é a vontade de Deus, né? Colossenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aqui, ó, pela vontade de Deus, nós encontramos pela vontade de Deus. Deus quis escolher o apóstolo Paulo, está escolhido. Então, Deus é uma pessoa. Porquanto, Marcos, né, 3, capítulo 3, versículo 35, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, aqui mais uma vez, ó, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É Jesus falando. João, capítulo 1, versículo 13, diz, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se nós fôssemos aqui colocar uma nova versão aqui, seria mas da vontade de Deus, porque é exatamente o que o versículo quis dizer, ou seja, os que não nascem, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, a carne tem uma vontade, nem da vontade do homem, o homem em si, a natureza humana tem uma vontade, mas nasceram da vontade de Deus, né? Nasceram da vontade de Deus. Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, novamente, ó, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, observe que Deus, ele tem as suas personalidades como qualquer ser humano, né? Como uma pessoa, né? Pessoa. Ou seja, ele tem a sua razão, tá aqui, a sua razão, ele tem a sua emoção, tá aqui a sua emoção, e ele tem a sua volição. O que são isso? É a razão, capacidade de pensar, de pensamento, né? O que é a emoção? É o sentimento, é o amor, não é só o amor, né? Temos a ira também, que é um sentimento, né? A vingança é um sentimento, que Deus diz, minha é a vingança, né? É um sentimento. Nós temos aí a vontade, pela vontade de Deus, pela vontade de Deus, vontade de Deus. Nós vemos isso na Bíblia, Deus tendo as suas vontades, né? Então, temos aqui qual a estrutura da pessoa de Deus. Qual a estrutura da pessoa de Deus? O que Deus é, né? Qual é a estrutura
desse ser. Não, nós já vemos que Deus, ele existe. Já falamos sobre os argumentos da existência de Deus. Falamos sobre os argumentos contrários à existência de Deus. Falamos sobre o sentimento natural que está dentro do ser humano, que o ser humano sente a necessidade de buscar um ser divino, um ser superior, que este desejo foi colocado dentro do homem por uma divindade, por um Deus, né, criador. Falamos que todo o ser humano tem esse sentimento e busca, através desse sentimento, provar a existência de Deus através dos seus pensamentos ou através da natureza, mas que tudo isso, de certa forma, é insuficiente para chegarmos ao pleno conhecimento do que realmente Deus é, ou até mesmo de obtermos a salvação através disso. Falamos sobre que Deus, ele é uma pessoa, Deus não é uma substância, Deus não é uma energia, mas Deus é uma pessoa. Sendo uma pessoa, ele tem pensamento, ele tem vontades, ele tem sentimentos, né? Falamos, e nós vamos entrar agora em qual é a estrutura da pessoa de Deus. Qual é a estrutura da pessoa de Deus? Então, se Deus não é uma energia, se Deus é uma pessoa, como é que é esta estrutura desta pessoa? Se Deus ouve, vê, fala, anda, se tem mão, braço, perna. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que Deus, ele é espírito. Lembra das linguagens antropomórfica, né? Das linguagens de antropomorfismo, antropopatia, né? E outras linguagens que nós vemos. Dá uma olhada lá no conteúdo passado, né? Que você vai entender exatamente o significado dessa próxima aula. Se você quiser revisar, dá uma pausa aqui no vídeo, vai lá, dá uma revisada e depois volta para cá novamente, tá bom? Então vamos continuar. Qual é a estrutura da pessoa de Deus? Opa, o que pode nos falar sobre estrutura, né? Física e corporal? Ela é física, ela é corporal, ela é matéria, ela é material, né? Uma forma específica. Então a Bíblia vai nos dizer o quê? A Bíblia vai nos dizer, e Jesus mesmo falando, afirmou isso, João capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito. Aqui, ó, Deus é espírito. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso dá até uma mensagem para você, meu querido aluno, que é pregador do evangelho aí, né? Que aqui, ó, tá aqui a essência de Deus. Deus é espírito, né? Deus é espírito e os verdadeiros adoradores têm que adorar na mesma essência aí, ó, espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Então, a Bíblia nos mostra que Deus não é matéria, não é algo que nós pegamos, né? Mas nós sentimos, porque Deus, ele é espírito, como Paulo escreve na segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 3, no versículo 17. Diz: ora, o Senhor é espírito. Fala-nos sobre esta matéria de Deus, né? Deus é espírito. É diferente de ser uma bola de energia, de um cosmo, de uma energia. Deus é espírito, né? E onde está o espírito do Senhor, aí há liberdade, que é Paulo mencionando sobre essa característica de Deus. Ou seja, qual é a estrutura? A primeira estrutura aqui é que Deus é espírito. Deus é espírito. Então, o espírito não tem forma, não é verdade? O espírito não tem forma. O espírito é espírito, não dá para pegar, né? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede.
Aí o próprio Jesus diz: pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aqui é quando Jesus, quando Jesus ressuscita, né? E tem aqui o famoso Tomé, né? Que diz que só iria acreditar se pegasse, se era realmente o Senhor, né? Ou se era algum espírito, né? Até porque a mentalidade judaica, eles acreditam no aparecimento de espíritos, né? Eles acreditam, né? Nas lendas judaicas, eles acreditam no surgimento de espíritos. E que um pontozinho de curiosidade aqui sobre a questão cultural, da cultura judaica, quando se trata de espíritos maus, eles acreditam que era as pessoas que haviam morrido, e essas pessoas com uma personalidade ruim, essas pessoas ficavam vagando, né, fazendo mal às pessoas. Lembra daquela passagem bíblica que fala que os discípulos estavam no mar, né? E eles avistaram Jesus andando sobre as águas, e eles disseram o quê? É um fantasma, ou seja, era um espírito, né? Porque eles acreditavam no surgimento de espíritos e na existência de espíritos bons e espíritos maus. Mas isso aí é uma aula à parte sobre cultura judaica, tá bom? Mais para frente, quem sabe nós não colocamos um curso aí sobre cultura judaica. Eu ainda tenho muito que aprender ainda. Então, Deus é espírito, o espírito não tem forma, o espírito não tem carne e nem tem ossos, né? Deus não tem forma ou tem muitas formas, né? Nós vamos entender o que Paulo quis dizer à igreja quando ele escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, Deus tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme, tá vendo aqui? Eu deixei até maior aqui, ó, da multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Deus não tem forma, mas Deus tem multiformas de trabalhar, de agir, de pensar, de fazer, de agir, de ajudar os homens, de trabalhar na vida dos homens, de punir os homens. Então, Deus tem essa multiforme sabedoria de Deus, que seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, Deus tem várias formas de fazer as coisas, né? Então, 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 10, vai nos falar exatamente sobre essa questão. O que significa isso, né? Cada um administre aos outros o dom, como o recebeu, como bons dispenseiros, novamente aqui, multiforme graça de Deus. A palavra multiforme é português aqui, né? Tá vendo aí? Português, né? Aqui é escrita em grego. Botei aqui para os irmãos poderem assimilar. E a transliteração é essa aqui, ó, polimorfos, tá? Polimorfos. O que significa isso? A palavra multiforme no texto grego significa muito, variado, multicolorido. Ou seja, Deus tem variadas formas de manifestar a sua graça. Deus não tem só uma maneira de manifestar a sua graça. Deus tem várias maneiras de manifestar a sua graça. Afinal de contas, Deus é soberano. Deus é soberano e ninguém é maior do que ele. E quando ele quer salvar,
ele salva, pronto, e acabou, não tem ninguém para questionar sobre isso. Tá bom, queridos? Então, ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos estudar aí, será a nossa terceira aula de teontologia, nossa terceira aula de doutrina de Deus, e nós estaremos dando continuidade a partir do slide Deus e seus atributos, os atributos divinos. Nós vamos estudar, nós já sabemos que existe Deus, nós já sabemos que ele é uma pessoa, nós já sabemos que ele não é uma força, mas que ele é espírito e que ele tem muitas formas de trabalhar, mas não tem uma forma porque ele não é matéria, mas Deus também tem os seus atributos. Nós vamos estudar sobre o que é atributos e quais são os atributos de Deus. Então ficamos por aqui, nos vemos na nossa próxima aula, que Deus te abençoe e estude. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp que a gente pode ajudar você no esclarecimento das dúvidas que possam surgir ao longo do curso, ok? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, sua família, e nos vemos na próxima aula. Shalom, Adonai, Hulei, Traot. A paz do Senhor e até breve.